Olá pessoal, tudo bem? A paz? Hoje eu tenho uma palavra do fundo do coração de Deus que diz respeito à nossa caminhada, principalmente a nossa caminhada com Deus, mas a nossa caminhada aqui como pessoas, como seres humanos. Há pessoas que estão passando por esse problema agora, pessoas que tiveram muito no passado, pessoas que estiveram por cima no passado, pessoas que tinham família, que tinham alguma coisa que os deixou saudosistas pelo que perderam. No entanto, essas pessoas não olham mais para frente, vivem apenas no passado, aprisionadas no passado, olhando tão somente para trás. E quem olha para trás não pode caminhar para frente, é impossível os dois movimentos. Ou você anda para trás ou você anda para frente. Andando para trás, a gente atrasa a nossa caminhada com Cristo, a gente atrasa a nossa caminhada com a nossa família, a nossa caminhada profissional, a nossa caminhada financeira, a nossa caminhada como ser humano. Você olhando para trás, você vive num passado que já foi. Diz o dito popular que águas passadas não movem moinhos. E é verdade. O que passou, passou, o que adianta? Já passou. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente, vamos olhar para frente, vamos esquecer do que passou. Porque o passado não pode refletir agora no presente e tampouco no seu futuro. E você está perdendo tempo de vida com isso. Você tem tropeçado no seu presente, você tem atrasado a sua caminhada porque você só tem olhado para trás. Pessoal, olha o que a palavra de Deus diz aqui. É muito importante isso. É muito importante. A começar lá em Gênesis, no capítulo 41, versículo 51 e 52 em diante. Eu vou resumir aqui para vocês, mas se possível, estudem o Gênesis 41, diz respeito à vida de José do Egito. E como muita gente sabe, José do Egito foi vendido pelos irmãos como escravo, foi parar na terra do Egito, teve muitos problemas no Egito, foi preso, mas ele prosperou. Mas ele prosperou porque ele observou uma coisa na vida dele. Embora ele tenha sofrido muito no passado, ele se esqueceu do passado. Antigamente os nomes tinham traduções de acordo com o momento, de acordo com uma passagem, com um fato. Gênesis 41, versículo 51. É quando José do Egito tem seus dois filhos. O primeiro deu o nome Manassés e o segundo Efraim. Mas esses nomes têm explicação, têm significado. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. O que quer dizer o nome Manassés? Deus me fez esquecer. Deus fez ele esquecer de todo o sofrimento que ele tinha tido lá na casa do pai dele, com aquela situação com os irmãos, com a venda dele. Toda aquela situação vexatória, todo aquele sofrimento, Deus o fez esquecer. E ao segundo filho, ele chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Deus fez ele prosperar na terra em que ele foi envergonhado. Mas por quê? Porque ele observou essas duas chaves bíblicas. Primeiro, ele se esqueceu. Mas não por ele não conseguiu esquecer por ele. Veja o versículo, estude o versículo, se aprofunde na palavra de Deus. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer. Se você não consegue esquecer de algo do passado, algo que tem refletido no seu presente e até reverberado no futuro,
Peça a Deus, Ele te fará esquecer. Esqueça do passado, olhe para frente. Sua caminhada é hoje, sua caminhada não foi ontem. Sua caminhada é hoje, e isto vai refletir no seu futuro. Deus te fará esquecer. Busque a Ele, diga: Senhor, eu não consigo esquecer a mulher que eu tive, o marido que eu tive. Eu não consigo esquecer essa perca, esse trabalho que eu tinha, esse cargo que eu tinha, o salário que eu tinha, os rendimentos que eu tinha, o comércio que eu tinha. Eu não consigo esquecer e não consigo viver hoje, porque a minha família, todos dependem do hoje, não do ontem. Eu tive, eu era, eu fui, eu fiz, eu aconteci. Pois é, no passado, está preso lá atrás. Você não consegue esquecer? Peça a Deus. José disse: Deus me fez esquecer. E a partir do momento que Deus o fez esquecer, ele prosperou. Tanto é que ao segundo filho ele deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar onde? Na terra onde eu tenho sofrido. Peça a Deus. Peça a Deus para você se esquecer do que passou. Está na palavra, a palavra tem resposta para tudo. Olha o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Tem tudo a ver. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que o de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Se não é sábio fazer tais perguntas, se a Bíblia proíbe expressamente ficar fazendo tais indagações, por que você ainda está fazendo? Os dias do passado foram tão melhores do que hoje. Pois é, você está preso lá, só que você vive hoje. É hoje que você vive. Então não é sábio ficar fazendo essas perguntas. Se a Bíblia, se a palavra de Deus diz que não é sábio, por que você continua fazendo a pergunta? Os dias passados foram melhores. E se esqueça. Peça a Deus para você esquecer dos dias do passado. E peça a Deus para que você prospere na terra onde você está, onde você sofreu. É um novo trabalho, é uma nova faculdade, é um novo casamento, é uma mudança. Eu não sei, você sabe o que você está passando e Deus sabe. E Ele tem a resposta para onde você deve ir, se você deve ir, se você tem que ficar. Às vezes você precisa fazer um novo curso, às vezes você precisa fazer uma especialização, às vezes você precisa mudar completamente de ramo. Deus sabe. Agora, ficar perguntando que os dias passados foram melhores é antibíblico. E o que é antibíblico não faz você prosperar. E seguindo aqui, já finalizando. Hoje é rapidinho. Filipenses 3, versículo 17. Olha o que Paulo diz. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Viu o que Paulo diz aqui no Novo Testamento? Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Para você ter um futuro, você precisa olhar para frente. Esqueça o passado, pare de tropeçar, pare de atrasar a sua caminhada. Olhe para frente. Ore agora a Deus e diga: Senhor, eu estou desta forma. Eu só penso no passado, eu só penso no que perdi e para mim a vida perdeu sentido. Senhor, me ajuda. Faça como o Senhor fez com José do Egito. Me faça esquecer do meu sofrimento e me mostre qual o caminho em que eu prosperarei, o que eu devo fazer, para onde seguir. Afinal de contas, Deus sabe de todas as coisas e Ele só tem o melhor para mim e para você. Se renda a Ele. Pare de dar murro em ponta de faca. Pare de achar que você resolve o problema.
Você não resolve nada. Você não é capaz de colocar um fio de cabelo na sua cabeça. Não é verdade? Peça a Deus. Primeiro, para você esquecer o passado, o que você perdeu, o que você teve, como você era, onde você trabalhava, onde você vivia ou morava. Mas peça a Deus para te prosperar, para te mostrar qual o caminho que você deve trilhar. Entregue sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Confesse seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoá-lo. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador. E assim, com Deus na frente, Deus te conduzindo e você sendo sensível à voz do Espírito Santo, você saberá qual caminho trilhar, olhando sempre para frente, como Paulo diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Só Deus pode te dar essa solução. Faça como diz lá em Mateus 6,6. Entre em teu quarto, entre em teu aposento. Tenha um momento com Deus diariamente. Confesse suas transgressões, seus pecados, seus medos, suas neuras, suas dúvidas a Deus. Os seus ouvidos não estão agravados, não estão tampados para lhe ouvir a sua súplica. Deus está de mãos abertas para ti receber, te salvar, te dirigir. Basta você se achegar a Ele. Amém?